Quero dizer, prezados, que os líderes trazem alegria quando são nomeados, enquanto que os chefes trazem alegria quando são exonerados e muito mais quando morrem. Os líderes observam as leis invioláveis da liderança. Existem leis que nós devemos observar como líderes. Se nós falharmos na observância dessas leis, seremos um verdadeiro fracasso. Uma das leis é a lei da conexão. Você cria conexão quando revela às pessoas quanto você se interessa por elas. Um líder deve tocar primeiro no coração e só depois na ação do liderado. Isso só é possível se houver empatia entre ambos, nos bons e nos maus momentos. Eu quero dizer, prezados, quando você não sai do seu lugar para solidarizar-se com os seus liderados em momentos de tragédia, momentos de óbito, de enfermidade, você revela a elas que você pouco se importa com elas. Você transmite uma mensagem de desprezo, de indiferença. Nessas ocasiões, as pessoas se sentem abandonadas e traídas e jamais irás conquistar os seus corações. A confiança é perdida, pois você violou a lei da conexão. Verdadeiros líderes se conectam emocionalmente com seus liderados e só depois na esfera laboral. Temos um exemplo, claro, estamos a viver aqui em Angola, um presidente, Biden, que adia sua missão de vinda a países estrangeiros por causa de uma calamidade que se previa na sua nação. Isso é uma plena observância da lei da conexão. Quanto de nós nos isentamos nos momentos mais difíceis dos nossos liderados? Nossos empregados mesmo, nossos subordinados, quando têm óbito, quando estão doentes. Quantos, mesmo a empregada que confecciona as nossas refeições, estão há meses nos hospitais e nunca passamos por lá. Eu quero vos dizer que o caráter e a verdadeira ética avalia-se não pela maneira como você trata os seus superiores hierárquicos, mas sim aqueles que você lidera. Respeitar e honrar os superiores hierárquicos, os mais poderosos, não significa bom senso nem bom caráter. Por vezes é simplesmente hipocrisia e oportunismo. Nós somos capazes de passar um mês em Luanda se o nosso diretor, nosso ministro tiver um óbito. Mas a nossa empregada que vemos todos os dias ter óbito, você nem passa. Isso denota falta de caráter, hipocrisia. Eu quero vos dizer que quanto maior for a conexão para com os liderados, melhor será a nossa liderança. As pessoas não querem saber o quanto o líder sabe, mas sim o quanto o líder se importa por ela. Então, essa é a lei da conexão que o líder não deve violar. Temos também a lei do exemplo. O verdadeiro líder ensina melhor com o exemplo da sua própria vida mais do que palavras. Esses exemplos são, entre outros, a honestidade, o exemplo familiar, ter uma família saudável, em amor, bom senso, capacidade de julgar sem parcialidade, assumir compromissos, pontualidade, abstenção de atos imorais, uma vida disciplinada, ter um tempo programado para trabalhar, para descansar, tempo com a família, tempo, como no nosso caso, devocional com Deus, ordem, respeito, humildade, espírito servil. O líder deve ser a imagem de tudo que ele deseja que seja a instituição que ele dirige. As pessoas fazem mais aquilo que vem do que aquilo que ouvem. Então, esta é a lei do exemplo, a lei da valorização. A lei da valorização nos apela a valorizarmos as pessoas. As pessoas valem mais do que as coisas. As coisas, Deus criou as coisas por causa das pessoas. Nada vale mais do que as pessoas. Muitas vezes investimos muito nas coisas, não investimos nas pessoas. As pessoas são atraídas e filiam-se nos lugares onde elas são valorizadas. Toda pessoa que se sentir desvalorizada, se tiver possibilidade, ela vai-se embora. O que você respeita e valoriza virá a si. O que você despreza, menospreza, fugirá de si. Lei do legado. O valor duradouro de um líder é medido pelo seu legado. Quer dizer que o testemunho que ele deixa para futuras gerações, depois da sua morte. O sucesso não é sucesso quando não tem sucessão, quando não tem sucessores, não deixa um legado para a posteridade. Nós conhecemos muitas empresas de grande nome na nossa Benguela, a nível nacional, mas essas empresas morreram quando morreu o seu gestor. Isso é um fracasso. Violou a lei do legado. Todos nós partimos deste mundo deixando um legado, ou positivo ou negativo. Eu queria que cada um refletisse profundamente. Se você morrer hoje, qual é o legado que você deixa? Cada dia, construa o legado que você quer deixar. O legado do verdadeiro líder bem-sucedido prevalece para além da sua morte. Podia falar muito, mas para abreviar,
Por fim, eu queria simplesmente terminar dizendo que os verdadeiros líderes, eles vencem os perigos da liderança. E quais são esses perigos? O primeiro perigo que eu queria mencionar é o perigo da insegurança. Muitos líderes são líderes inseguros. Os chefes, líderes entre aspas, né? Os chefes são inseguros. Têm medo e tentam se livrar dos liderados mais fortes e mais capacitados do que eles, vendo neles uma ameaça à sua posição. Líder é aquele que coloca as pessoas certas nos lugares certos. Contrariamente, chefes têm medo de liderados fortes e competentes e buscam ofuscá-lo ou mantê-los distantes, invisíveis. Criam uma blindagem de bajuladores ao seu redor que os defendem mesmo errados, mas nenhum valor lhes atribuem. Por isso, não aprendem com os erros, já que não toleram críticas e conotam todos os críticos como inimigos e alvos a bater, pelo que estão condenados ao fracasso. Com todos esses defeitos, não tem como. Os chefes vão cavando a sua própria sepultura. Outro perigo é o perigo do orgulho. O orgulho revela-se pelo desejo de admiração e de culto à personalidade, que manifesta pelo complexo de inferioridade, que acompanha muitos chefes. A mania de sentir-se superior aos outros, arrogância, prepotência, vaidade exagerada. Isso é não ter maturidade suficiente para gerir a ascensão, a riqueza, a fama, a popularidade. Pensar que somos estrelas, quando o poder e a fama sobem para a cabeça. O único digno de glória é o nosso Deus, e Ele não reparte sua glória com criaturas. Por isso diz a Bíblia, todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Os chefes têm os seus dias contados. Verdadeiros líderes têm capacidade e maturidade de gerir a ascensão, a popularidade, os aplausos, os elogios, que muitas vezes são armadilhas. Perigo do dinheiro e da ganância. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e nesta cobiça muitos se desviaram da fé. Dinheiro é uma bênção, mas quando bem adquirido, do suor do teu rosto comerás o teu pão, e bem gerido, uma das maiores tentações no ministério da liderança é o dinheiro. Não é em vão que mesmo no ministério de Jesus, o único que caiu foi o tesoureiro. Não confundir o dinheiro da instituição com o dinheiro pessoal. Abster-se da corrupção, do suborno. Terminar a sua missão com a consciência limpa. Paulo, no fim da sua missão em Éfeso, reuniu com os anciãos. Isso consta em Éfeso, capítulo 20 e 26. Ao se despedir dos anciãos, ele diz: vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Durante todo esse tempo que estive entre vós, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Sabeis que para o que me era necessário, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado que trabalhado é necessário auxiliar os necessitados, mas bem-aventurança coisa é dar do que receber. Perigo do sexo. Eu, quando dizia perigo do sexo, falei com o pastor Abraão, ele disse, não, eu tinha posto perigo do sexo oposto. Ele disse, não põe perigo do sexo oposto, é só do sexo. Porque aí, para alguns, o perigo não é o sexo oposto. Eu penso que, com poucas palavras, todos entenderam, né? Eu tinha posto perigo do sexo oposto. Ele disse, não, às vezes o perigo não é o oposto, é o mesmo sexo. Ninguém está mais exposto à visibilidade do que o líder, logo, ninguém é mais suscetível à tentação, inclusive sexual, do que o líder. Os escândalos do líder são muito mais visíveis, muito mais escandalosos e também muito mais hipócritas do que os liderados. Porque o pecado do líder afeta muita gente, e principalmente de nós, né, como líderes religiosos, criam grandes escândalos. São mais hipócritas porque o líder, mais do que o liderado, sabe o que deve fazer e o que não deve. E muitas vezes o próprio líder fala o que não deve, mas não faz. É hipocrisia. Os escândalos relacionados ao sexo, corrupção, quando afetam a liderança, são extremamente devastadores e prejudiciais. Líderes assediadores, conquistadores das funcionárias, prostituição, isso fere capital moral de qualquer instituição. Cria um ambiente de crise de autoridade, de medo, de descrédito, que atrapalha a produtividade. Nós aqui em África somos muito tolerantes com relação a esses males. Mas sabemos que na Europa, muitas vezes presidentes na América, por algum escândalo,
entram em processo que perigam a sua própria permanência no cargo. E há um aspecto, esses aspectos são da minha criação mesmo. Eu abordei isso, também há um perigo na liderança, que é o perigo das crises emocionais no fim da liderança. Perigo das crises emocionais no fim da liderança. Verdadeiros líderes só terminam suas lideranças com a morte. Vocês sabiam disso? Já que a verdadeira liderança não depende da nomeação ou da gestão. Pelo que, mesmo depois da exoneração, da autodemissão, os verdadeiros líderes continuam a liderar. Entretanto, o mesmo não sucede com chefes, cuja gestão termina com demissão, exoneração, invalidez ou morte. Principalmente em África, os chefes quase sempre enfrentam grandes crises emocionais no fim de suas lideranças. Têm grandes dificuldades de se adaptar à vida normal. Eu quero dizer que esta situação não é muito marcante no primeiro mundo, devido à elevação do nível social e uma maior disciplina na gestão. Não há tanto apego aos cargos de liderança como no nosso caso, como acontece em África. Não é comum a autodemissão. E mesmo com, muitas vezes, o líder com condições morais totalmente depravadas resiste à saída. Ao contrário dos países do primeiro mundo, no nosso caso, a oportunidade de ascender ao cargo de liderança são portas que se abrem para a ascensão social e, às vezes, para o enriquecimento ilícito. Pero que muitos estão aptos e lutam para serem nomeados, mas poucos preparados para serem exonerados e demitidos. Eu quero dizer que devemos entender que nada na vida é eterno, nada é permanente. Toda liderança, tarde ou cedo, terá o seu fim. Não devemos estar preparados. Deixar um cargo não é coisa do outro mundo. O homem deve estar preparado para todos os aspectos da vida. Assim como estamos preparados para ser nomeados, devemos estar preparados para ser exonerados. Esta é a vantagem que tem os verdadeiros líderes. E pior ainda, porque estamos numa sociedade hipócrita, que quando você é líder, todos são teus amigos, todos estão preocupados contigo, todos querem saber se dormiu bem, mas quando és exonerado, a resposta já está dada. Então, os líderes, os chefes enfrentam esta crise. Muitos sentem vergonha, sentem a rejeição, pelo que muitos se fecham, tornam-se invisíveis. Então, eu quero dizer que todos que lideram devem estar preparados para esses dois momentos. O fim da liderança não é o fim da vida. Então, de uma forma geral, tinha muito mais a dizer, mas o tempo é ingrato. E que Deus vos abençoe.